Salve, salve, galerinha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo. Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo dos adjetivos, estudando especificamente o grau dos adjetivos. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha da hora, bacana, maneiro. Faça os seus comentários e compartilhe esta aula, este vídeo, com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais enrolação, sem mais blá blá blá, chama no grau, vem comigo! E vamos que vamos! Pessoal, quanto ao grau, os adjetivos são classificados em dois tipos, de duas formas: comparativo e superlativo. Quando falamos do grau comparativo, o nome já está dizendo. Este grau é utilizado para comparar qualidades. Já o grau superlativo é utilizado para intensificar qualidades. Bem, comecemos pelo grau comparativo. Ora, este grau comparativo, por sua vez, nós vamos identificá-lo de três formas. Nós vamos classificá-lo de três formas: grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade e grau comparativo de inferioridade. No grau comparativo de igualdade, nós temos aqui o exemplo: o professor de matemática é tão bom quanto o professor de geografia. Percebamos que há uma comparação de igualdade, tão bom quanto. Já o comparativo de superioridade, nós temos o seguinte exemplo: Marta é mais habilidosa do que Patrícia. Perceba, Marta é mais habilidosa do que Patrícia. No grau comparativo de inferioridade, nós temos João é menos feliz que Pablo. João é menos feliz que Pablo. Tá ok? Então, já dá para nós compreendermos muito fácil. Mas observemos de que forma nós formamos essa relação de comparação. Em primeiro lugar, no grau comparativo de igualdade, nós teremos a seguinte formação: tão, mais adjetivo, mais quanto. No grau comparativo de igualdade, nós temos tão, mais adjetivo, mais quanto, ou como. Exemplo: essa é matéria, é tão fácil quanto aquela. Essa matéria é tão fácil, adjetivo, quanto aquela. Ou poderia ser: essa matéria é tão fácil como aquela. Beleza? Então, é muito fácil de compreendermos essa relação de comparação do grau comparativo de igualdade. Já no grau comparativo de superioridade, nós temos a seguinte estrutura na formação do grau comparativo de superioridade: mais, que estabelece esta superioridade, mais adjetivo, mais que ou mais do que. Dessa forma, nós conseguimos estabelecer uma comparação de superioridade.
Exemplo, essa matéria é mais fácil do que aquela, beleza? Já no grau comparativo de superioridade, nós temos a seguinte estrutura: menos, mais adjetivo, mais que ou mais do que. Exemplo, essa matéria é menos fácil do que aquela. Deu para captar a ideia? Essa matéria é tão fácil quanto aquela? Igualdade. Essa matéria é mais fácil do que aquela? Superioridade. Essa matéria é menos fácil do que aquela? Inferioridade. Beleza? Tranquilíssimo, fácil demais da conta. Mas além do grau comparativo, nós temos o grau superlativo. O superlativo, por sua vez, vai se apresentar da seguinte forma: superlativo e grau, pode ser analítico ou sintético. No grau superlativo, nós vamos observar que ele vai se apresentar da forma absoluta e da forma relativa. Grau superlativo absoluto e grau superlativo relativo. O grau superlativo absoluto refere-se a um substantivo, somente a um substantivo, sendo estes adjetivos classificados em analítico e sintético. Repetindo, no grau superlativo absoluto, nós teremos analítico e sintético. No grau superlativo absoluto analítico, nós temos a seguinte estrutura. Olha o exemplo. A moça é extremamente organizada. Percebamos que não estabelece relação de comparação, mas de intensificação da qualidade. A moça é extremamente organizada. No grau superlativo absoluto sintético, nós temos Luiz é inteligentíssimo. Para estabelecermos uma relação direta com o exemplo anterior, poderia ser: a moça é organizadíssima. Percebeu? Extremamente organizada, analítico, nós teremos uma relação com duas palavras. Um advérbio que vai intensificar e o adjetivo. No sintético, nós teremos apenas o adjetivo no grau superlativo absoluto sintético, acrescentando apenas um sufixo a este adjetivo. Beleza? Mas além do grau superlativo absoluto, nós temos o grau superlativo relativo. O grau superlativo relativo refere-se a um conjunto. Grau superlativo absoluto refere-se a um substantivo. O superlativo relativo refere-se a um conjunto e pode ser classificado da seguinte forma: superlativo relativo de superioridade, superlativo relativo de inferioridade. No superlativo relativo de superioridade, nós temos o seguinte exemplo: a menina é a mais inteligente da turma. Repetindo, a menina é a mais inteligente da turma. Mais inteligente da turma. Já no grau superlativo relativo de inferioridade, nós temos o seguinte exemplo: o garoto é o menos esperto da turma. O menos esperto estabelece uma relação de inferioridade. Isso acontece porque nós temos aqui o grau superlativo relativo de inferioridade. Beleza?
E como se dá a formação deste grau? É simples. A flexão do superlativo relativo é sempre feita da seguinte forma. Repetindo, a flexão do superlativo relativo é sempre feita da seguinte forma. Esta de forma analítica. Quanto à flexão do superlativo absoluto? Superlativo absoluto analítico. Geralmente é feita com auxílio de um advérbio. Exemplo, esta paisagem é a mais bela. Mais é um advérbio de intensidade. Intensifica a característica, o adjetivo bela. Esta paisagem é a mais bela. Tá ok? Superlativo absoluto sintético é feito com auxílio de sufixos, sendo o sufixo mais comum o íssimo. Exemplo, esta paisagem é belíssima. Percebamos que no superlativo absoluto analítico, nessa formação, nós temos duas palavras. Um advérbio de intensidade, no caso aqui, mais, bela. O mais é o advérbio. No superlativo absoluto sintético, nós vamos acrescentar um sufixo ao adjetivo. Qual é o adjetivo? Bela. Esta paisagem é bela. Nós vamos acrescentar um sufixo, por isso que é o grau superlativo absoluto sintético. Esta paisagem é belíssima. Beleza? Tranquilo? Fácil? Extremamente fácil. E assim, nós finalizamos a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Gostou? Deixe o seu like, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Por hoje é só. Tchauzinho. Fui.